O tema da palavra é o mal, o amor e os propósitos de Deus. Quem aqui já citou Romanos? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem aqui já citou assim, ó? Não, tudo coopera para o bem. Quem aqui já citou? Romanos 8. Quem aqui, eu poderia perguntar, quem não citou? Porque todos nós um dia, passando pela rua estreita, a gente citou, não, cara, fica tranquilo. Hoje a gente ouviu, fica tranquilo, tudo coopera para o bem. Certo? Sim ou não? Mas o que é tudo? Talvez o que seja tudo para você, para mim, não é tudo para Deus. Talvez o seu tudo, o meu tudo, está totalmente diferente do tudo de Deus. Então nós temos que compreender primeiro, Deus, o que é esse tudo? Esse tudo tem a ver com o que o Senhor quer? Ou esse tudo tem a ver com aquilo que Deus quer? Porque se a gente ficar parado no tudo que a gente quer, não vai dar bem, não vai cooperar. Mas se a gente se fixar em tudo que Deus quer, vai cooperar. Então hoje nós vamos ter que entender o que é tudo. O que é esse tudo que Deus quer para mim? O que é esse tudo que eu estou querendo? Tem a ver com tudo de Deus? Quem não entende sobre amor, sobre propósito, desistirá. Vai desistir na trajetória. Quem não sabe o que é amor, o que é propósito de Deus, vai desistir. E também vai cair no pecado. Ele vai cair no tempo do mal. Ele vai cair na terra da aflição. Ele vai cair, porque ele não entende o que é amor, o que é propósito. Ele não entende o que é tudo que coopera, o que é tudo. Será que o mal que a gente vai passar na rua da aflição é o tudo que vai cooperar? Junto com a rua da aflição. Porque às vezes nós vamos passar por um processo de aflição. Um processo que a gente vai olhar e vai falar assim, cara, é o mal. Eu estou passando pelo período do mal, da aflição. Mas o que é tudo? Será que esse período da aflição e esse período do mal vai cooperar para o meu bem? Porque é tudo que eu preciso passar agora. Porque a gente pensa que só coopera para o nosso bem quando nós estamos passando pela rua da alegria. Talvez o que você está passando vai te aproximar de Deus. E se você não passar por isso, você não será aproximado. Então isso é tudo. Tudo o quê? Que você precisa. Isso é tudo o quê? O que eu preciso. E essa aflição eu preciso disso daí. E o tempo do mal, eu preciso também desse tempo. Isso é tudo. Quanto tempo nós estamos dispostos a entregar para Deus, vivendo no tempo do mal e na terra da aflição, para que Ele cumpra os seus propósitos e não os meus. Quando se falava num filho bom, quem era lembrado? José. Quando se falava num filho predileto, quem era lembrado? José. José era o 11º filho com a amada de Jacó. Quem era a amada de Jacó? Raquel. Ele amava José. Ele amava José. Ele era o filho predileto. Ele tinha o quê? O que o pai dele deu para ele de presente? Uma túnica. Uma túnica de quantas cores? Várias. Ele saiu de lá com 17 anos e entregou 93 anos para o tempo do mal e para o tempo da terra da aflição. Ele morreu com 110 anos. Ele saiu daquela terra, daquele tempo bom, com 17 anos. Ele era um adolescente. Olha o que ele disse para os irmãos deles. José fez jurar os filhos de Israel. Fez o quê? Jurar. Tão importante que era para ele. Dizendo, certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos. Da onde? Da onde? Da terra da aflição. Ele deu a juventude, Ele deu a velhice, Ele deu todo o tempo que os ossos dele ficou lá. Porque Ele diz, me jurem que vocês vão me tirar daqui e vão me levar para a terra da promessa.
Agora eu pergunto para você, quantos anos você está dando para Deus, que Ele pode contar com você e comigo, para você cumprir os propósitos dele? Porque José não foi para o Egito porque ele queria, José foi no Egito porque Deus tinha propósito com ele lá. Qual é o propósito que Deus tem com você? Porque se você não souber qual é o propósito de Deus, o tudo de Deus, a gente não vai entender Romanos 8, 22. José era na terra de Canaã, e José era na terra da aflição, porque não era José, eram os propósitos que José queria cumprir. Por isso, se você viver sem propósito, você pode ir para a academia lá no jiu-jitsu, você vai se perder. Sabe por quê? Porque não tem propósito. Deixa eu falar um negócio para você da vida de José, hiper e super feliz porque ele era governador. Se ele tivesse super e hiper feliz, ele não ia falar: jura para mim que vocês vão tirar meu osso daqui. Se ele tivesse super e hiper feliz, ele ia falar assim: eu quero ficar aqui, porque a gente quer ficar onde a gente está feliz. Mentira ou verdade? Ou você fala assim: não, eu vou sair daqui porque eu estou muito feliz. Ou você fala: não, eu quero ficar aqui porque eu estou hiper, super feliz. Ele fala: leve meus ossos daqui. Deixa eu falar um negócio para você. O que você está disposto a sacrificar para alcançar a santidade? O que você está disposto a sacrificar? Primeira parada de José, na casa de Potifar, e ele era escravo. Segunda parada de José, no cárcere, e ele era escravo. Terceira parada de José, no final da sua vida, ele ainda é escravo de Faraó. Mesmo que ele quisesse ir embora, ele não ia, porque ele ainda permanecia escravo de Faraó. Do começo até o fim, ele foi escravo, mas nunca pecou. De uma forma que Deus queria relatar na Bíblia. Ele pode ter errado, porque todos os homens pecam e erram, mas Deus não quis nem relatar na Bíblia. Essa era a vida de José, um homem santo, um homem temente a Deus, um homem que entregou a vida, a adolescência, até a morte. Ele entregou para quem? Para Deus. E eu estou entregando 15 dias, 15 anos para Jesus. Estou achando que é muito. Você está entregando 2 anos de fidelidade, achou 2 anos? Nossa, eu estou muito fiel, 2 anos. Deus fala: vai comigo até o fim. Repete comigo: a obediência a Deus nunca será a garantia de conforto, mas é a garantia que aqueles que obedecem sempre vão amar a Jesus e os seus propósitos, e irão até a cruz pela obediência. Diz assim: Jesus bebeu o cálice da ira. Ele sentiu pela primeira vez o abandono do Pai. E tudo isso porque Jesus o amava. E tudo isso porque ele amava o Pai e amava os seus propósitos. Eu quero te fazer uma pergunta, porque Deus fez para mim: o que você ama? Porque se você não amar a Deus e os seus propósitos, você vai cair. Mas se você amar a Deus e os seus propósitos, você será um José. Eu morro na terra da aflição, mas eu não nego a fé. Sabe quem vai resistir o tempo mau? Quem ama Jesus e os seus propósitos. Sabemos o quê? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles, o quê? Porque a gente fala assim, ó, bem contribui para... Sabemos que todas as coisas contribuem, mas a gente esquece o resto do versículo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles, o quê? Dos que foram chamados de acordo com os seus. José amava a Deus, e Deus chamou ele para os seus propósitos. Foi para o propósito de José ou para o propósito de Deus? Diga assim: Deus vai saber que você o ama quando Ele souber que você não rejeita propósito, por causa de sofrimento, por causa de aflição, por causa da terra da dor, por causa do tempo de solidão,
por causa de angústia, você vai ser fiel até a morte. E aí Deus vai falar: e eu te dar-te-ei a coroa da vida.